Espero que estejam todos e todas bem. Bom, neste átimo nós iremos sistematizar o que é racismo estrutural. O racismo é uma tecnologia da dominação, cujo objetivo é inferiorizar, desumanizar, submeter, subjugar, dominar e lucrar com a consciência e o corpo do oprimido. Então, o racismo, ele é uma taxonomia racial. O racismo, ele apregoa uma superioridade de uma raça sobre a outra raça. O racismo forja valores. O racismo forja sentimentos, desejos, vontades. De acordo com Neuza Santos Souza e Franz Fanon, por exemplo, o racismo forja subjetividades. O racismo faz com que os negros queiram ser brancos, que os negros se sintam feios, que as mulheres negras escolham se relacionar com homens brancos, que homens negros desejem se relacionar com mulheres brancas. O racismo forja desejos, vontades, sentimentos. O racismo também é objetivo. O racismo está na política. Não é coincidência a política ser dominada majoritariamente por homens brancos. Não é coincidência se ter, historicamente, um executivo, legislativo e judiciário majoritariamente composto por homens brancos. Não é coincidência termos uma estrutura política dominada pelo homem branco. O racismo também está na economia. Não é coincidência os mais ricos serem majoritariamente homens brancos. O racismo também está na ideologia. Não é coincidência a educação ser eurocêntrica, a educação ter a Europa como centro, se estudar a cultura europeia. Então, o racismo, ele é uma ferramenta, uma tecnologia da dominação. O racismo visa dominar o outro, explorar o outro, lucrar com o outro, lucrar com a consciência e com o corpo do outro. Então, o racismo, ele é uma violência exacerbada, recrudescida, exasperada, contínua e sistêmica, porque ele está na estrutura social, ele está no modus operandi como esse país foi forjado, constituído, organizado, estruturado, politizado. Então, o racismo, ele é uma violência que visa genocidar, epistemicidar, exterminar o outro. Por conseguinte, podemos depreender que o racismo é uma violência deletéria e funesta, porque o racismo mata. O racismo prende um determinado grupo racial. O objetivo do racismo é colocar determinadas populações raciais em condições desumanas, em condições de exclusão, de prisão, de morte, para que o grupo dominante tenha privilégios, tenha lucro. Então podemos analisar o racismo como uma tecnologia da dominação que está na estrutura social brasileira, cujo primeiro sistema econômico foi a escravidão. Então, a escravidão tem um papel preponderante para a manutenção do racismo. O racismo, ele aperfeiçoou, ele moldou a escravidão. O racismo carrega resquícios da escravidão. Desse modo, as relações que antes de 13 de maio de 1888 eram de senhor e escravizado se reconfiguraram
para branco e negro. Os fatores escravidão e racismo são inextricáveis, estão indissociáveis. O racismo, ele é corolário da escravidão. Ele é uma tecnologia, um mecanismo moldado para perpetuar, para reproduzir as relações que antes eram baseadas em senhor e escravizado. Bom, reiterando uma análise subjetiva e objetiva do racismo, quando o racismo ele é introjetado, ele faz com que o negro almeje ser branco. Ele faz com que o negro alise o cabelo. Ele faz com que o negro almeje ter a cor da pele mais clara, desse modo se relacionando com pessoas brancas para poder ter descendentes mais claros. Ele faz com que as mulheres negras almejem se relacionar com um homem branco, que as mulheres negras esperam ser resgatadas e salvas por um príncipe encantado branco. O racismo, quando ele é introjetado, ele faz com que os homens negros desejem se relacionar com mulheres brancas. O racismo, quando ele é introjetado, ele coloca o negro contra o próprio negro. Ele faz com que os negros não queiram ouvir um ao outro. Ele faz com que a distância entre os negros aumente. Então, o racismo subjetivo, ele é tão violento, tão funesto e deletério quanto o racismo objetivo. No caso do racismo objetivo, ele faz com que os negros desistam de seus sonhos e objetivos. O racismo objetivo, ele faz com que os negros se excluam e que sejam excluídos e perseguidos em determinados espaços, tempos. O racismo objetivo, ele mata. O racismo subjetivo, ele mata. Então, são processos de violência inextricáveis, indissociáveis e que violentam sistematicamente o ser negro, negra. E no mundo objetivo, o racismo ele proporciona menos oportunidades aos negros. O racismo tira as oportunidades dos negros, das negras. Colocam os negros, as negras, em posições de subalternidade, em condições de pauperismo, de miséria. Desse modo, há uma exclusão dos negros dos espaços privilegiados no mundo objetivo. E há uma superlotação dos negros em espaços paupérrimos, violentos, insalubres, desumanos. Então, o racismo, ele é uma tecnologia utilizada para dominar, explorar e lucrar sobre a consciência e sobre o corpo de um determinado grupo racial. Assim, podemos analisar que os senhores de escravizados lucraram muito com a escravidão e seus descendentes herdaram a reconfiguração desse lucro, que é o privilégio, enquanto que os descendentes dos escravizados herdaram ônus, herdaram violências, herdaram a miséria, a pobreza, as mazelas, as expoliações, corolário desse processo violento de desumanização, de séculos no cativeiro. E desse modo, podemos depreender que o racismo ele é lucrativo, assim como a escravidão também foi lucrativa. Bom, lucrativa
de fato, para os senhores de escravizados, assim como o racismo é lucrativo para os descendentes dos senhores de escravizados. Bom, agora nós vamos analisar uma citação no livro Racismo Estrutural, escrito pelo proeminente e preeminente jurista, professor e filósofo Silvio Almeida. Tudo bem? Bom, segundo Silvio Almeida, o racismo é sempre estrutural, ou seja, de que ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Em suma, o que queremos explicitar é que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Bom, então para Silvio Almeida, o racismo ele é sempre estrutural. Ele organiza a economia e a política na sociedade brasileira. E o racismo ele não é uma patologia ou algo anormal. Ele é lógico, ele é objetivo. O racismo não é uma manifestação de uma patologia. Por quê? Porque o racismo ele não é uma doença, como se pensa. Ele não é uma ignorância. Ele não é uma falta de educação. O racismo, ele tem uma lógica, e essa lógica é subjugar, submeter o outro, dominar o outro. E dessa forma, não é algo anormal, foi normalizado. E desse modo, podemos depreender que o racismo ele visa reproduzir desigualdade e violência contra um determinado contingente racial. E desse modo, o racismo ele reverbera um processo sócio-histórico cultural forjado na constituição, na formação, na organização desse país. O racismo ele está na estrutura social brasileira. Ele se manifesta na política, na economia, na ideologia, no sistema jurídico. Então, o racismo ele permeia a estrutura da sociedade brasileira. Ipso facto, não é coincidência os negros fazerem parte de um contingente tão violentado e excluído da sociedade brasileira. Não é coincidência os negros viverem como párias, como os intocáveis na sociedade brasileira. E não é coincidência, majoritariamente, a política, a economia, a mídia ser dominada, ser hegemonicamente branca. Foi um processo sócio-histórico, cultural, político, forjado na constituição desse país. Bom, espero que estes estudos, estas pesquisas possam contribuir com mais reflexões sobre a realidade que vive o nosso país e que possa contribuir com uma sociedade mais equânime, mais justa, uma sociedade que de fato seja mais humana. Tudo bem? E agradeço a atenção, espero que fiquem todos e todas bem.